Eu tremo enquanto falo isso, mas preciso que vocês saibam. Ele não era quem vocês pensavam. Faustão, o ícone, o gigante da televisão brasileira, destruiu a própria família, e eu fui a primeira a testemunhar a queda. A voz dele ainda ecoa na minha cabeça, um misto de carinho e ameaça velada, me dizendo para ficar quieta. Eu fui a sombra dele por 15 anos, a Ana Clara, a assistente de palco que vocês mal notavam, sempre ali, ao lado do palco, sentindo o cheiro de suor e maquiagem, ouvindo o eco dos aplausos. Para mim, ele era mais que um chefe, era a figura paterna que eu nunca tive, o mentor que me deu um propósito. Eu idolatrava aquele homem. Mas agora, com o cheiro de cera antiga impregnado nas paredes da mansão e o mármore gelado sob meus pés, a realidade se impõe. Antes de tudo, quero saber de onde você é. Eu sou de Campinas e você? Deixe a sua cidade nos comentários. Foi quando o Dr. Hermes, o advogado com o sorriso que não chegava aos olhos, me ligou. O celular gelado na minha mão, a minha própria respiração abafada no fone. Ele me chamava para a leitura do testamento. Porque eu, uma ex-assistente, apenas. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar o que a fama esconde. Entrei naquela sala de reunião na mansão, o cheiro forte de cera no ar, o eco dos meus passos no mármore polido. O doutor Hermes estava lá, impecável como sempre, e me cumprimentou com um sorriso formal. O olhar dele caiu sobre a estatueta de cristal na mesa, brilhando sob a luz fria. Um troféu que Faustão guardava na própria mesa, símbolo de todo o poder que ele exercia. O que ele queria de mim? O que tinha ali? O ar-condicionado gelado me fazia arrepiar. Ele começou a ler, e cada palavra era uma pontada. Uma cláusula me dava acesso a documentos sigilosos de Faustão. Lembrei-me do lenço de bolso bordado que ele sempre usava, com as iniciais FS, um símbolo da retidão que ele projetava. O roçar do papel, a voz monótona do advogado, tudo me parecia surreal. Por que eu? O que diabos tinha nesses documentos? Aí veio a proposta velada. O Dr. Hermes, com o cheiro de seu perfume caro, me ofereceu um acordo de confidencialidade financeiramente vantajoso. O tilintar dos cubos de gelo em seu copo parecia zombar da minha ingenuidade. Ele me avaliava com os olhos, tentando me comprar. Qual o preço do meu silêncio? E o pior, o que ele queria esconder? Eu tremo ao lembrar do chamado, daquele toque gelado do celular na minha mão, o som abafado da minha própria respiração. Faustão, o homem que eu idolatrava, que era quase um pai para mim, estava morto. E eu, Ana Clara, sua ex-assistente pessoal de palco por 15 anos, fui convocada para a leitura do testamento. Por que eu? Eu era só a garota dos recados, a sombra, a que cuidava para que tudo estivesse perfeito nos bastidores, para que o espetáculo continuasse inabalável. Mas agora, o palco estava vazio. E o silêncio era ensurdecedor. Você já sentiu aquele frio na barriga? Aquela sensação de que algo imenso e irreversível está prestes a acontecer? Foi assim que me senti. O cheiro de cera antiga misturado ao mármore gelado da mansão ainda me persegue nos sonhos. Cada passo ecoava no corredor, amplificando a solidão, o peso daquele lugar. Era um palácio de vidro, lindo por fora, mas que escondia rachaduras profundas. Eu estava acostumada ao brilho artificial dos estúdios, ao cheiro de maquiagem e ao eco de aplausos. Lá, eu era parte do show. Mas na mansão, na opulência fria e silenciosa, eu era apenas uma intrusa, uma peça em um jogo que eu ainda não entendia. A sala de reunião era imponente. Uma mesa de mogno escura, poltronas de couro que pareciam engolir quem sentava nelas. E lá estava ele, Dr. Hermes, o advogado. Um homem que transpirava confiança, com aquele sorriso formal que não chegava aos olhos. Ele me cumprimentou com um aperto de mão excessivamente firme, um gesto que parecia querer testar minha resistência. E então apontou para a estatueta de cristal na mesa, brilhando sob a luz fria do ambiente. Um troféu, um símbolo do sucesso de Faustão, mas que para mim parecia um peso, uma opressão silenciosa. Eu senti o frio do ar-condicionado me atingir, um arrepio na espinha. O que ele queria de mim? Por que eu estava ali? Dr. Hermes começou a ler.
A voz dele era monótona, quase hipnótica, mas cada palavra parecia uma martelada. E então, a bomba. Uma cláusula. Meu nome. Ana Clara. A mim ele concedia acesso a documentos sigilosos de Faustão, documentos que ninguém mais, nem mesmo a própria família, teria acesso. O roçar do papel era o único som além da voz dele. Eu me lembrei do lenço de bolso bordado que Faustão sempre usava, com as iniciais FS, um símbolo de sua aparente retidão, de sua imagem pública impecável. Mas agora, a dúvida se instalava. Por que me dar acesso a segredos? O que tinha nesses documentos? A pergunta ainda ecoava na minha mente quando ele me fez a proposta. Um acordo de confidencialidade financeiramente vantajoso. Muito vantajoso. Eu senti o cheiro do perfume caro dele, o tilintar dos cubos de gelo em seu copo enquanto ele falava. O olhar dele me avaliava, calculava. Era uma proposta para comprar meu silêncio. Mas qual o preço desse silêncio? E o que era tão terrível que precisava ser escondido? Você já se viu em uma encruzilhada moral? Eu estava ali, entre a lealdade à memória pública de um ícone e a verdade brutal de suas ações privadas. Eu precisava saber. A necessidade de confrontar a verdade sobre quem Faustão realmente era e me libertar da sombra de sua influência era mais forte do que o medo. Eu não podia aceitar o acordo. Eu precisava ir mais fundo. E então, a chave. Uma chave antiga, escondida em um dos livros da vasta biblioteca de Faustão. O cheiro de pó e papel velho era quase palpável enquanto eu a encontrava. Ela abria uma gaveta secreta em sua mesa, revelando o diário de bordo. Um caderno de couro gasto, onde ele anotava ideias para o programa, mas também pensamentos pessoais, desabafos. O rangido suave da gaveta parecia um lamento. O que mais ele escondeu? O que mais eu descobriria? As primeiras anotações no diário eram perturbadoras. Discrepâncias financeiras, menções a acordos obscuros. Eu senti um arrepio na espinha, o toque áspero do papel envelhecido sob meus dedos, o som do meu próprio coração batendo descompassado. A imagem do lenço bordado, antes um símbolo de admiração, agora me trazia um gosto amargo. A fissura na fachada de Faustão estava se tornando uma rachadura. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. A tensão escalou rapidamente. Dr. Hermes me confrontou. Ele insinuou que minha própria reputação poderia ser destruída se eu não colaborasse. A voz dele soava como um sussurro gelado, e ele apontou para a estatueta de cristal na mesa como um lembrete do poder que ele representava. O frio do ar-condicionado me atingiu ainda mais forte. Era uma ameaça velada, mas muito clara. Ele estava disposto a tudo para proteger o legado de Faustão, mesmo que isso significasse me destruir. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. Eu tremo. Eu tô aqui. Escuta. Eu tinha acabado de ler aquelas primeiras anotações no diário, aquelas linhas borradas pela pressa, falando de acordos e discrepâncias financeiras. O cheiro de papel velho ainda estava impregnado nas minhas narinas, e o som do meu próprio coração batendo forte no peito parecia ecoar pela mansão silenciosa. Aquele arrepio na espinha não era por causa do frio do mármore, mas pelo frio da descoberta, de uma verdade que se anunciava cruel. Faustão, o homem que eu idolatrava, o meu mentor, o pai que eu nunca tive, não era quem eu pensava. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar o que a fama esconde. Ainda atordoada, eu mal tinha tempo de processar o que acabara de descobrir quando a porta do meu quarto se abriu sem aviso. Era ele. O Dr. Hermes. Seu perfume caro, que antes parecia sofisticado, agora tinha um cheiro sufocante, quase tóxico. Ele entrou sem convite, o que já era uma quebra de protocolo para alguém tão obsessivo com as aparências. Seus olhos, antes acolhedores, estavam fixos em mim, penetrantes, como os de um predador que fareja a presa. O sorriso formal em seus lábios parecia uma máscara, e eu podia sentir o gelo do ar-condicionado me atingir, mas era a voz dele que soava como um sussurro gelado, que me fez encolher. Ana Clara, ele começou, sua voz baixa, quase inaudível, mas com uma intensidade que me fez tremer. Ele não elevou o tom, não gritou, mas cada palavra era uma lâmina afiada. Eu vejo que você não é tão ingênua quanto pensei.
Ele então se aproximou da mesa, onde a estatueta de cristal, o troféu de Faustão, brilhava sob a luz fria do quarto. Ele a pegou, girando-a lentamente entre os dedos, e o tilintar suave do cristal parecia a trilha sonora de um filme de terror. O brilho da estatueta refletia em suas pupilas dilatadas, e por um instante eu vi um lampejo de algo sombrio, quase perverso. Você tem um talento para encontrar coisas, não é, Ana Clara? Ele continuou, sem desviar os olhos do objeto. Faustão sempre elogiou sua perspicácia. Uma pena que ela possa ser sua ruína. Ele então parou de girar a estatueta e a segurou firme, com uma força que parecia capaz de esmagá-la. Seu aperto de mão, que antes parecia um gesto de respeito, agora se revelava um gesto de domínio, de controle. Ele não precisava me tocar para que eu sentisse a pressão. Você sabe, ele disse, sua voz ainda um sussurro, a reputação é um bem precioso, não é? Construímos uma vida inteira para tê-la. E, às vezes, basta um pequeno deslize para que tudo desmorone. Ele fez uma pausa dramática, e eu podia sentir o cheiro de cera antiga no ar, misturado com o seu perfume opressor. O eco dos passos no mármore polido da mansão parecia amplificar o silêncio sufocante entre nós. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Minha garganta estava seca, e um nó se formava em meu estômago. Eu queria gritar, queria dizer que ele não tinha o direito de me ameaçar, mas as palavras simplesmente não vinham. Eu estava congelada pelo medo, pela surpresa daquela crueldade velada. Ele então se virou para mim, e seus olhos me encontraram. Não havia mais o sorriso formal, nem o olhar acolhedor. A máscara havia caído, revelando a verdadeira face do Dr. Hermes. Havia uma frieza calculista em seus olhos, uma determinação implacável. Ele ajustou os óculos no rosto, um gesto que eu já havia associado à sua postura profissional impecável, mas que agora me parecia um prenúncio de algo sinistro. Eu sou o guardião do legado de Faustão, Ana Clara, ele declarou, e a palavra guardião soou como carcereiro aos meus ouvidos. E eu farei o que for preciso para protegê-lo, mesmo que isso signifique proteger você de si mesma. Ele deu um passo em minha direção, e o som abafado de seus passos no tapete persa parecia uma marcha fúnebre. Ele então baixou a voz novamente, quase um lamento, mas com uma pontada de veneno. Sabe, Faustão era um homem de muitos segredos, e eu, por lealdade a ele, ajudei a mantê-los. Eu conheço cada um deles, Ana Clara. Cada fraqueza, cada deslize, cada pequena indiscrição. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos, e que me fez sentir um calafrio percorrer meu corpo. E você, ele continuou, sua voz se tornando um pouco mais alta, mas ainda controlada. Você passou 15 anos ao lado dele. Você viu coisas, não viu? Você ouviu coisas. Pequenas coisas, talvez, mas que somadas podem pintar um quadro bem diferente daquele que o público conhece. Ele se inclinou ligeiramente, e eu podia sentir o cheiro de sua respiração em meu rosto. Um cheiro de menta e algo mais, algo artificial. Me imagine, ele murmurou, o que aconteceria se o público soubesse de certas associações, de certas atitudes, da sua própria busca incessante por validação, por exemplo, do seu desejo de ser mais do que uma simples assistente. As pessoas são cruéis, Ana Clara. E a mídia adora uma boa história, especialmente quando ela envolve a queda de um ídolo e a traição de alguém de sua confiança. Ele então estendeu a mão com a estatueta de cristal, oferecendo-a para mim. O brilho frio do objeto parecia me perfurar. Você quer isso? Ele perguntou, sua voz cheia de escárnio. Você quer a verdade? Porque a verdade, Ana Clara, tem um preço, e eu duvido que você esteja disposta a pagá-lo. Ele não estava me oferecendo a estatueta. Ele estava me oferecendo a escolha entre a minha reputação e a verdade. E eu sabia, naquele momento, que ele estava disposto a destruir tudo que eu construíra para manter os segredos de Faustão enterrados. Eu olhei para a estatueta, para o reflexo da minha própria imagem distorcida nela. E então olhei para ele, para o Dr. Hermes, e vi a crueldade em seus olhos. Não era mais uma ameaça velada. Era uma promessa de guerra. E eu sabia que para me libertar da sombra de Faustão, eu teria que enfrentar aquele homem e tudo o que ele representava. Eu sabia que a fissura na máscara do vilão tinha se tornado um abismo, e eu estava prestes a pular nele.
Eu tremo. As palavras do Dr. Hermes ecoam na minha cabeça, geladas como o mármore daquela sala. 15 anos ao lado dele, Ana Clara. Você viu coisas. Pequenas indiscrições, grandes segredos. Acha mesmo que a reputação de um homem como Faustão pode ser maculada sem que respingue em quem esteve tão perto? Ele não precisou dizer mais nada. A estatueta de cristal, que antes parecia um símbolo de sucesso, agora reluzia como uma arma apontada para mim, refletindo meu próprio rosto pálido. Eu poderia ter recuado. Poderia ter aceitado o acordo de confidencialidade, pego o dinheiro e sumido. Ninguém me culparia. Minha vida seria mais fácil, mais segura. Mas o diário, o cheiro de papel envelhecido, a caligrafia apressada de um homem que eu achava conhecer, aquelas anotações. Elas me queimavam as mãos, como se a verdade tivesse febre, e a verdade, eu descobri, era um fardo pesado demais para carregar sozinha. Eu tô aqui. E não é por dinheiro, nem por vingança, é por algo muito mais profundo. É por um garoto de 8 anos, com os olhos arregalados, assistindo à televisão, sonhando em ser grande, em ter um pai que o visse, que o validasse. É por uma Ana Clara de 20 anos, recém-chegada em São Paulo, perdida e sozinha, que encontrou em Faustão a figura paterna que sempre buscou. Eu idealizei aquele homem. Transformei-o em um porto seguro, um farol na minha escuridão. Ele era o mentor, o amigo, quase um membro da família que eu nunca tive de verdade. E a cada página do diário, esse farol se apagava um pouco mais. A cada linha sobre acordos obscuros, sobre manipulações financeiras, sobre a forma como ele usava e descartava pessoas, a imagem do meu pai desmoronava. Era como ver um prédio implodir em câmera lenta, e eu estava lá, bem debaixo dos escombros. Eu me lembro da primeira vez que ele me elogiou. Eu tinha derrubado um copo de água no palco, ao vivo no meio do programa. Meu coração disparou. Eu esperava a bronca, o olhar de decepção. Mas ele apenas sorriu, um sorriso largo e genuíno, e disse no microfone: "Acontece, minha filha. Ninguém é perfeito. O importante é levantar e seguir em frente." Naquele dia, eu jurei lealdade eterna a ele. Jurei que nunca o desapontaria. E agora? Como eu honro essa lealdade quando a pessoa que eu idolatrava era, na verdade, um farsante? Como eu sigo em frente quando o chão sob meus pés foi construído sobre uma mentira? É por isso que eu não posso parar. Eu não posso virar as costas para a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a mim mesma. Estaria traindo aquela garota de 8 anos, aquela Ana Clara de 20 que buscou tanto a validação e encontrou uma miragem. Eu pego na minha bolsa uma pequena foto já gasta nos cantos, é uma foto antiga, de um dia de gravação. Eu estou ao lado dele, sorrindo. Ele tem o braço em volta do meu ombro, e o lenço de bolso bordado com as iniciais FS está visível no seu paletó. Na época, aquele lenço era um símbolo de elegância, de retidão. Agora, ele parece apenas um pedaço de pano, bordado com a inicial de uma farsa. Essa foto é o meu totem. É a âncora que me puxa para a verdade, mesmo quando o Dr. Hermes tenta me afundar na mentira. Ela me lembra do porquê eu comecei e do porquê eu preciso terminar. Ela me lembra da Ana Clara que eu era e da Ana Clara que eu preciso me tornar. Uma mulher que não busca validação externa, mas que encontra sua própria voz. Olha, se você já sentiu que a pessoa que você mais admirava te decepcionou profundamente, quebrou sua confiança de uma forma irreparável, então você entende o peso que estou carregando. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. O Dr. Hermes não sabe com quem ele está lidando. Ele pensa que pode me intimidar, me comprar. Mas ele não entende que a minha luta não é contra ele, nem contra a memória de Faustão. A minha luta é por mim mesma. É para me libertar da sombra de uma influência que me moldou, me definiu e que agora ameaça me destruir. Aquele lenço bordado, que antes representava a admiração, agora simboliza a desilusão. O diário, que começou como uma busca por respostas, se tornou um mapa para a minha própria liberdade. E a estatueta de cristal, que o Dr. Hermes usa para me intimidar, é apenas um objeto frio, sem vida, incapaz de conter a verdade que está prestes a explodir. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que o Dr. Hermes é poderoso, que ele tem segredos, e que não vai hesitar em usá-los contra mim.
Mas eu não tenho mais nada a perder, a não ser a minha própria integridade. E isso eu não vou abrir mão. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí. Eu escolho falar. Eu tremo. Eu ainda sinto o frio daquele lugar, o cheiro de cera no ar, o eco dos meus próprios passos no mármore polido da mansão. Lembra quando eu disse que o Dr. Hermes tinha me convocado? Pois é, ele estava lá, impecável como sempre, com aquele sorriso formal que não alcançava os olhos. Ele apontou para a estatueta de cristal na mesa, brilhando sob a luz fria, e eu senti um arrepio. Não era só o ar-condicionado. Era a sensação de que algo pesado estava prestes a cair sobre mim. Ele começou a ler o testamento de Faustão. A voz monótona do advogado se misturava ao roçar do papel, e cada palavra parecia um tijolo de gelo caindo sobre o meu peito. E então ele leu uma cláusula que me dava acesso a documentos sigilosos de Faustão. Por que eu? Eu, apenas uma ex-assistente, uma figura menor no universo deslumbrante que ele habitava? A pergunta martelava na minha cabeça. Lembro-me do lenço de bolso bordado que Faustão sempre usava, com as iniciais FS, um símbolo da sua aparente retidão, da sua imagem pública de homem íntegro. Agora, essa imagem começava a se fissurar. O Dr. Hermes não perdeu tempo. Com um olhar que me avaliava de cima a baixo, ele me ofereceu um acordo de confidencialidade financeiramente vantajoso. O cheiro do perfume caro dele pairava no ar, e o tilintar dos cubos de gelo em seu copo parecia zombar da minha confusão. Qual o preço do meu silêncio, afinal? E qual o segredo que ele queria tanto esconder? Mas eu não estava ali por dinheiro. Eu estava ali pela verdade, pela menina que um dia sonhou em ser validada por aquele homem, e que agora via seu mundo ruir. Eu precisava de respostas. E, de alguma forma, eu sabia que elas estavam escondidas naquela mansão. Foi então que, vasculhando a vasta biblioteca de Faustão, encontrei uma chave antiga, escondida em um dos livros. O cheiro de pó e papel velho me envolveu enquanto eu girava a chave na fechadura de uma gaveta secreta em sua mesa. O rangido suave da madeira revelou o diário de bordo. Meu coração batia forte. O que mais ele escondeu? O diário era de couro gasto, e o cheiro de papel envelhecido era quase palpável. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia as primeiras anotações. Discrepâncias financeiras. Menções a acordos obscuros. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquele não era o Faustão que eu conhecia, o mentor, a figura paterna. Aquelas palavras não batiam com a imagem que eu idolatrava. O som do meu próprio coração batendo era a única coisa que eu conseguia ouvir. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. A descoberta do diário foi o gatilho, e o Dr. Hermes percebeu. Ele me confrontou, e o frio do ar-condicionado pareceu me atingir de repente. A voz dele, agora um sussurro gelado, insinuava que minha própria reputação poderia ser destruída se eu não colaborasse. Ele apontou para a estatueta de cristal na mesa, um lembrete do poder que ele representava, do sistema que ele controlava. Ele queria me esmagar, me fazer desistir. Mas eu não podia. A semente da dúvida havia germinado, e eu precisava saber a verdade. A governanta de longa data da família, Dona Lúcia, uma senhora discreta e observadora, começou a me dar olhares significativos, frases enigmáticas que plantavam ainda mais a necessidade de investigar. Ela era o espelho do conformismo, alguém que testemunhou as verdades por trás da fachada, mas escolheu o silêncio para manter sua posição e segurança. Seus olhos, porém, me diziam que ela sabia de algo. Aquele silêncio era ensurdecedor. O sistema de opressão começou a se manifestar de formas sutis, mas implacáveis. Reuniões marcadas e desmarcadas sem aviso, informações importantes que sumiam, ligações que ninguém atendia. Pequenas humilhações, como a secretária do Dr. Hermes me fazendo esperar por horas em uma sala fria e impessoal na sede da TV Globo, com suas paredes cinzas e o ar-condicionado gélido, enquanto ela atendia a todos os outros com sorrisos e deferências. Eu senti o peso do poder deles, a forma como eles controlavam a narrativa e tentavam me isolar. Eu vi como outras pessoas reagiam ao mesmo poder.
Alguns, como Dona Lúcia, se encolhiam aceitando as regras absurdas e as perseguições veladas para manter seus empregos e sua paz. Outros, como alguns funcionários mais jovens que eu via nos corredores da emissora, pareciam ter medo até de me cumprimentar. O medo era palpável, um cheiro amargo no ar. Era como se o sistema tivesse olhos em todos os lugares, e qualquer um que ousasse questionar fosse imediatamente marcado. Mas eu não estava sozinha. Júnior, o sobrinho neto de Faustão, um jovem aspirante a jornalista investigativo, idealista e inconformado, me procurou. Ele era a esperança em meio àquele mar de conformismo. Ele me forneceu ferramentas, informações que eu precisava para sustentar minhas descobertas. Ele era o meu aliado, a voz que me dizia para não desistir. Ele era o catalisador que eu precisava. E a doutora Silvia, minha amiga de longa data, advogada especialista em direito de família, ela era a voz da razão, o apoio legal e emocional que me ajudava a navegar pelo labirinto jurídico e as ameaças veladas do Dr. Hermes. Ela me dizia: Ana Clara, não importa o que eles digam, a verdade tem que vir à tona. A pressão aumentava. O Dr. Hermes passou a me ligar a qualquer hora. Sua voz sempre calma, mas com um tom de ameaça velada que me dava calafrios. Ele ajustava os óculos antes de proferir suas sugestões, suas táticas de pressão. Chantagem emocional. Desqualificação pública. A ameaça de expor segredos meus, segredos que ele, através de sua influência e conhecimento dos bastidores, certamente possuía. Eu sentia o cerco se fechando. O cheiro de maquiagem nos estúdios de TV, que antes me trazia lembranças de glamour, agora me parecia um cheiro de podridão. O eco dos aplausos que antes me parecia música, agora soava como um coro de vozes me julgando. Eu precisava ser forte, eu precisava ir até o fim. Aquele diário, o lenço de bolso, a estatueta de cristal, todos se tornaram objetos totem, símbolos da minha jornada, da minha busca pela verdade. E eu sabia que, no final, a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a liberdade. Eu não estava mais buscando validação externa. Eu estava buscando a minha própria voz. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí, eu escolho falar. A ameaça do Dr. Hermes pairava no ar como o cheiro de ser antiga na mansão, fria e sufocante. Ele apontou para a estatueta de cristal, um brilho gélido refletindo em seus olhos, e eu senti o peso do mundo desabando sobre meus ombros. Minha reputação, minha vida, tudo o que eu havia construído parecia estar em jogo. Mas, por mais que o medo me apertasse o peito, eu não podia recuar. A verdade que eu havia encontrado no diário de bordo era uma chama que, uma vez acesa, não podia ser apagada. Eu tremo só de lembrar daquele momento. A voz dele, um sussurro gelado, me dizendo que eu perderia tudo. Eu olhava para a estatueta de cristal, que antes simbolizava o sucesso de Faustão, e agora parecia um monstro pronto para me esmagar. O ar-condicionado gelado da sala se misturava com o suor frio que escorria pela minha testa. Eu queria gritar, queria correr, mas algo me segurava ali, uma força que eu ainda não entendia. Mas, antes que a tensão me consumisse por completo, uma imagem, um som, um cheiro, invadiu minha mente e me puxou para longe daquele abismo. Era a voz de Faustão, não a voz pública e imponente que todos conheciam, mas a voz que ele usava nos bastidores, quando ninguém estava olhando. Era a voz que me chamava de minha pequena, a voz que me ensinava a segurar o microfone, a voz que me dizia para não ter medo. Lembrei-me de uma tarde, no estúdio, depois de um programa exaustivo. As luzes fortes ainda piscavam, o cheiro de maquiagem e suor pairava no ar. Eu estava exausta, pronta para desabar, mas ele me chamou. Ana Clara, vem cá, ele disse, com aquele sorriso que desarmava qualquer um. Ele estava sentado em sua cadeira, as pernas cruzadas, o lenço de bolso bordado com suas iniciais FS pendurado no bolso do paletó. Ele me ofereceu um café, daquele que ele só fazia para ele mesmo, forte e doce. O vapor quente subia, e o cheiro me envolvia como um abraço. Nós ficamos ali, em silêncio, por um tempo. Ele não falava, apenas observava. Eu sabia que ele estava me lendo, como sempre fazia. Ele tinha essa capacidade de enxergar além das palavras, de sentir o que eu estava sentindo. E naquele dia,
Ele sentiu meu cansaço, minha frustração, minha dúvida. Ele pegou o lenço do bolso, o mesmo lenço que eu havia lembrado antes, e o dobrou cuidadosamente. Ana Clara, ele disse, sua voz mais suave do que o normal, a vida é um palco, e em todo palco há bastidores. O que acontece nos bastidores muitas vezes é mais importante do que o que acontece na frente das câmeras. Nunca se esqueça disso. Ele me entregou o lenço. Guarde isso, ele disse. É para você. Para você se lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, a verdade é o seu melhor roteiro. E que, no final, o aplauso mais importante é o da sua própria consciência. Eu segurei o lenço, a seda macia contra minha pele, e senti um calor se espalhar pelo meu peito. Era um momento simples, um gesto pequeno, mas para mim significava o mundo. Era a validação que eu tanto buscava, vinda da pessoa que eu mais admirava. O cheiro do café, o toque da seda, a voz dele, tudo isso me trouxe de volta para aquele estúdio, para aquele momento de paz e clareza. E por um instante, o medo se dissipou. Eu me lembrei de quem eu era e de quem ele me ensinou a ser. Não uma sombra, não uma seguidora, mas alguém com sua própria voz, com sua própria consciência. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. Voltei para a sala de mármore, para a presença gélida do Dr. Hermes, com uma nova determinação. O lenço de Faustão, que agora eu carregava comigo, parecia vibrar em meu bolso, como um amuleto. Eu olhei para ele, para o sorriso formal que não alcançava seus olhos, e senti um arrepio. Ele estava esperando por uma reação, por um sinal de fraqueza. Mas a lembrança daquele momento com Faustão me deu a força que eu precisava. Dr. Hermes, comecei minha voz firme, eu entendo a sua proposta, mas eu não estou à venda. E a verdade, Dr. Hermes, não tem preço. Ele me encarou, o sorriso se desfazendo lentamente, substituído por uma expressão de surpresa, quase de desdém. O silêncio na sala era tão denso que eu podia quase tocá-lo. O cheiro de cera no ar parecia mais forte, mais opressor. Ele ajustou os óculos, um gesto que eu sabia significava que ele estava prestes a lançar seu próximo ataque. Ana Clara, ele disse, sua voz agora mais baixa, quase um sibilo, você não sabe com quem está se metendo. Faustão era um homem poderoso. E seus segredos, minha cara, são ainda mais poderosos. Você pode se arrepender amargamente de sua decisão. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos meus, como se tentasse me hipnotizar. Você acha que está honrando a memória dele? Pense bem. Você pode acabar destruindo tudo que ele construiu. E a si mesma, no processo. Eu senti o frio do ar-condicionado me atingir, mas não me encolhi. Eu havia visto aquele olhar antes, em outros olhos, em outras batalhas. Era o olhar de quem acredita ter o controle, de quem subestima o adversário. Mas eu não era mais a Ana Clara que buscava validação. Eu era a Ana Clara que buscava a verdade. E a verdade, eu sabia, tinha um poder próprio, um poder que nem mesmo o Dr. Hermes, com toda a sua influência e seus segredos, poderia conter. Dr. Hermes, eu respondi, minha voz sem vacilar, eu sei exatamente com quem estou me metendo, e eu sei o que estou fazendo. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade, e eu estou disposta a pagar o preço. Ele me observou por um longo momento, seus olhos estreitos, como se tentasse decifrar um enigma. O silêncio voltou a reinar, pesado e carregado de ameaça. Eu podia sentir a tensão crescendo entre nós, quase palpável. Ele sabia que eu não estava blefando. E eu sabia que a batalha estava apenas começando. A estatueta de cristal na mesa parecia brilhar com uma luz mais intensa, quase zombeteira. Eu a encarei, e por um instante vi nela não o poder de Faustão, mas o peso da sua sombra, a teia de segredos que ele havia tecido ao longo dos anos. E eu sabia que, para me libertar, eu precisava desvendá-la, fio a fio. A porta do escritório se abriu, e Dona Lúcia, a governanta, entrou com uma bandeja de café. Ela me lançou um olhar rápido, quase imperceptível, mas que carregava uma mensagem. Um olhar de cumplicidade, de aviso, de encorajamento. O cheiro de café fresco se espalhou pela sala, quebrando a atmosfera sufocante.
Dr. Hermes se recompôs, voltando à sua máscara de profissional impecável. Mas eu sabia que, por trás daquele sorriso, a máquina de manipulação já estava em pleno funcionamento, e eu estava pronta para enfrentá-la. Eu senti o peso do diário em minha bolsa, o lenço em meu bolso e a estatueta de cristal queimando em minha mente. Cada um deles um lembrete do passado, do presente e do futuro que eu estava construindo. A jornada seria longa e perigosa, mas eu não estava sozinha. E a cada passo, a cada descoberta, eu me sentia mais forte, mais livre. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu escolho falar. A ligação que recebi do Dr. Hermes me convocou para a leitura do testamento e o toque gelado do celular na minha mão, o som abafado da minha própria respiração, já anunciavam que algo estava errado. Por que ele me convocaria, eu, apenas uma ex-assistente? Ao entrar na sala de reunião, o Dr. Hermes me cumprimentou com um sorriso formal, daqueles que não chegam aos olhos, e apontou a estatueta de cristal na mesa, brilhando sob a luz fria. O cheiro forte de cera no ar, o eco dos passos no mármore polido, tudo ali gritava poder e segredo. O que ele queria de mim? Ele começou a ler o testamento, e uma cláusula me deu acesso a documentos sigilosos de Faustão. Lembrei-me do lenço de bolso bordado que ele sempre usava, um símbolo de sua aparente retidão. O roçar do papel, a voz monótona do advogado me deixaram em alerta. Por que eu? O que tinha nesses documentos? O Dr. Hermes me ofereceu um acordo de confidencialidade financeiramente vantajoso, com um olhar que me avaliava de cima a baixo. O cheiro de seu perfume caro, o tilintar dos cubos de gelo em seu copo, tudo me dizia que o preço do meu silêncio seria alto. Mas eu não estava à venda. Encontrei uma chave antiga escondida em um dos livros da vasta biblioteca de Faustão. Ela abriu uma gaveta secreta em sua mesa, revelando o diário de bordo. O cheiro de pó e papel velho, o rangido suave da gaveta me puxaram para dentro daquele mundo de segredos. O que mais ele escondeu? Li as primeiras anotações no diário, descobrindo discrepâncias financeiras e menções a acordos obscuros. Senti um arrepio na espinha. O toque áspero do papel envelhecido, o som do meu próprio coração batendo, acelerado, me diziam que eu estava no caminho certo. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. O Dr. Hermes me confrontou, insinuando que minha própria reputação poderia ser destruída se eu não colaborasse. Ele apontou para a estatueta de cristal na mesa, como um lembrete do poder que ele representava. O frio do ar-condicionado me atingia. A voz dele soava como um sussurro gelado. Mas eu não me curvaria. Aquele momento, na sala fria do escritório, com a estatueta de cristal brilhando como um farol de poder, foi o meu divisor de águas. O Dr. Hermes, com seu sorriso de cobra e os olhos que pareciam me escanear, repetiu a ameaça. Pense bem, Ana Clara. A verdade tem muitas faces, e a sua pode ser uma delas. Você acha que tem algo a ganhar revelando os segredos de um homem que foi um ícone nacional? As pessoas não querem a verdade, elas querem o mito. Sua voz, antes apenas um sussurro gelado, agora carregava um tom de aviso, quase um uivo baixo, como um predador que fareja a fraqueza. Ele ajustou os óculos, um gesto que eu já conhecia como prelúdio de suas investidas mais cruéis. O cheiro de seu perfume caro, antes quase imperceptível, agora parecia sufocar o ar, misturando-se com o aroma de cera antiga do escritório. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha nuca. Mas a imagem de Faustão, com seu lenço bordado e o olhar sincero, me deu forças. Eu me lembrei de suas palavras. A verdade, Ana Clara, é o único alicerce que não desmorona. E foi então que a memória daquele dia no palco, quando ele me entregou o lenço e falou sobre a consciência, me atingiu com a força de um raio. Senti o calor daquele momento, a mão dele no meu ombro, e a voz dele, tão clara na minha mente, me disse: não se perca na sombra dos outros, minha filha. Encontre a sua própria luz. Aquela era a minha luz. Eu o encarei, com a voz firme, apesar do tremor nas minhas mãos. A verdade, Dr. Hermes, não tem preço. E eu não estou à venda. Ele recuou, um músculo pulsando em sua mandíbula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac distante de um relógio de parede. Ele então mudou de tática. Entendo.
Parece que a sua ambição é maior do que eu imaginava. Ele se aproximou da mesa, pegou um tablet e deslizou a tela. Você se lembra daquele incidente, Ana Clara? O que aconteceu nos bastidores com a repórter do interior? Aquela que você ajudou a sumir da pauta? Meu coração pulou na garganta. Ele tinha informações que eu achava enterradas. Minhas mãos suavam. O ar da sala parecia denso, difícil de respirar. Eu tenho provas, Ana Clara. Testemunhas. Não seria difícil manchar a sua reputação. A imprensa adora um escândalo, ainda mais quando envolve a ex-queridinha do Faustão. E não se preocupe, eu sei como plantar a semente da dúvida. Sua voz era calma, mas suas palavras eram como navalhas. Ele me olhava fixamente, sem piscar, e eu sentia que ele podia ver através da minha pele, direto no meu medo. A estatueta de cristal, antes um mero objeto, agora parecia um observador silencioso e cúmplice daquela tortura psicológica. Eu podia sentir o cheiro metálico do meu próprio medo. A sala, antes apenas fria, agora parecia me congelar por dentro. Ele não estava apenas ameaçando a minha carreira. Ele estava ameaçando a minha vida. Ele estava tentando me fazer duvidar de mim mesma, da minha própria moral. Mas a lembrança do Faustão, do lenço bordado, daquelas palavras sobre a verdade, me davam uma força que eu não sabia que tinha. Eu não podia me render. Não agora. Eu lembrei do Júnior, o sobrinho neto de Faustão, um jovem aspirante a jornalista investigativo. Ele era a minha esperança, o meu aliado. E da doutora Silvia, minha amiga de longa data, a advogada especialista em direito de família. Elas eram a minha rede de segurança. Eu não estava sozinha. O Dr. Hermes continuou, a voz como um sussurro venenoso. E não pense que você terá apoio. A família está unida. Ninguém vai acreditar em você. Você será apenas uma voz isolada, uma oportunista tentando se aproveitar do legado de um homem que te deu tudo. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e ajustou os óculos novamente, como se estivesse ajeitando a sua máscara de vilão. O som do ar-condicionado parecia abafar meus pensamentos, me deixando ainda mais isolada. Mas eu não estava. A imagem de Dona Lúcia, a governanta de longa data da família, uma senhora discreta e observadora, que me olhava com um misto de pesar e encorajamento, me deu um novo fôlego. Ela era o espelho do conformismo, mas seus olhos me diziam que ela sabia a verdade, e se ela sabia, outros também sabiam. Eu não estou sozinha, Dr. Hermes, eu disse a voz firme e decidida. A verdade sempre encontra um caminho. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e desprezo. O ar estava pesado, quase elétrico. Eu podia sentir a tensão crescendo entre nós como uma corda esticada prestes a arrebentar. Ele se afastou, pegou um copo de água e bebeu um gole, os olhos fixos em mim. Veremos, Ana Clara, veremos. Sua voz era um sussurro, mas carregava o peso de uma promessa de guerra. Eu sabia que a batalha estava apenas começando. As luzes frias do escritório pareciam ofuscar, e o silêncio se tornou ainda mais opressor. Eu estava no centro de uma tempestade, e a única saída era seguir em frente. A estatueta de cristal na mesa parecia zombar da minha ousadia. Eu saí daquela sala com o coração batendo forte, mas a mente clara. Eu não podia mais recuar. A ameaça do Dr. Hermes era real, palpável. Ele tinha o poder, o dinheiro, as informações. Mas eu tinha a verdade. E o diário de bordo de Faustão era a minha arma. O cheiro de cera antiga e o perfume caro do Dr. Hermes pareciam impregnados na minha roupa. Um lembrete constante do perigo. Eu sabia que ele tentaria me desacreditar, me expor, destruir a minha reputação. Mas eu estava pronta para lutar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, seria o meu escudo. E o legado de Faustão, aquele que ele tanto prezava, seria desvendado. Não importa o custo. Eu tremo só de lembrar, mas eu tô aqui firme para te contar o que aconteceu. Escuta bem. Aquele cheiro de cera antiga na mansão ainda me persegue. O eco dos meus próprios passos no mármore polido parece gritar no meu ouvido. Dr. Hermes, com seu sorriso formal e aquele olhar que parecia me dissecar, apontou para a estatueta de cristal. Ela brilhava na mesa, sob a luz fria, como um troféu de uma batalha que eu nem sabia que estava travando. O que ele queria de mim? Eu, apenas uma ex-assistente, sentada ali, no meio daquele cenário de poder e segredos.
Ele começou a ler o testamento, a voz monótona do advogado preenchendo o silêncio pesado. E então, veio a cláusula. Uma cláusula que me dava acesso a documentos sigilosos de Faustão. Por que eu? O que tinha nesses documentos que ele queria que eu visse? Aquela lembrança do lenço de bolso bordado, com as iniciais FS, que ele sempre usava, me veio à mente. Um símbolo de sua aparente retidão, que agora parecia tão frágil. Então, veio a proposta velada. Dr. Hermes me ofereceu um acordo de confidencialidade financeiramente vantajoso. Seu perfume caro impregnava o ar e o tilintar dos cubos de gelo em seu copo parecia zombar da minha dúvida. Qual o preço do meu silêncio? Aquele olhar dele me avaliava, calculando cada reação minha. Eu sabia que ele não estava brincando. Mas eu não podia. Não depois de tudo. Eu precisava saber. Na vasta biblioteca de Faustão, o cheiro de pó e papel velho era quase sufocante. Minhas mãos tremiam quando encontrei a chave antiga, escondida em um dos livros. Ela abriu uma gaveta secreta em sua mesa, um rangido suave que parecia o sussurro de um segredo guardado há muito tempo, e lá estava ele, o diário de bordo. O que mais ele escondeu? As primeiras anotações no diário eram um choque. Discrepâncias financeiras, menções a acordos obscuros. Senti um arrepio na espinha. O toque áspero do papel envelhecido, o som do meu próprio coração batendo descompassado. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. O frio do ar-condicionado me atingiu como um golpe. Dr. Hermes me confrontou, a voz dele soando como um sussurro gelado. Ele insinuou que minha própria reputação seria destruída se eu não colaborasse. Apontou para a estatueta de cristal na mesa, um lembrete cruel do poder que ele representava. Ele sabia. Ele sabia o que eu estava procurando. O que ele faria para me parar? Aquele dia, quando ele me ameaçou explicitamente, eu senti o gosto amargo do medo. Ele sabia do meu passado, das minhas vulnerabilidades, e usou isso contra mim. Falou daquele incidente em que eu quase fui demitida, distorcendo os fatos para me fazer sentir culpada. Aquele nó na garganta, a sensação de que o chão estava sumindo sob meus pés. Mas, por mais que doesse, eu ouvi a voz de Faustão na minha cabeça, ecoando um de seus mantras. A verdade sempre vem à tona, Ana Clara, sempre. E essa frase, essa pequena semente foi o que me deu forças para resistir. Eu não podia me render, não agora. Não depois de ter chegado tão perto. A mansão se tornou meu campo de batalha particular. Eu me enfiei no escritório de Faustão, que antes era um lugar de admiração, agora se transformava em um santuário de segredos. A poltrona de couro surrada, que parecia guardar tantas histórias, era agora minha aliada. Eu passava horas ali, o cheiro de charuto velho e papel envelhecido impregnando minhas narinas, me aprofundando nas páginas do diário de bordo. Cada linha, cada anotação desvendava um Faustão que eu não conhecia. Um homem de negócios implacável, que não hesitava em usar de táticas questionáveis para manter seu império. Vi nomes de empresas fantasmas, transações obscuras e uma rede de favores que se estendia por anos. Meus dedos corriam pelas páginas, cada palavra um golpe quebrando a imagem que eu tinha dele. Aquele lenço de bolso bordado, que antes simbolizava sua retidão, agora parecia zombar da minha ingenuidade. Eu sentia um vazio no peito, uma mistura de raiva e tristeza. Como eu pude ser tão cega? Eu me lembrava das vezes em que ele me dava conselhos, com aquela voz paternal, e agora tudo parecia uma farsa. A confiança em figuras paternas que eu tanto busquei se desfazia em pó. Aquela ferida de origem que eu carregava desde a infância voltava a sangrar. Dona Lúcia, a governanta, era uma presença constante na mansão. Seus olhares significativos, suas frases enigmáticas, plantavam dúvidas na minha cabeça. Ela me via no escritório, com o diário nas mãos, e seus olhos, embora velados, transmitiam uma sabedoria silenciosa. Um dia, enquanto eu estava absorta nas minhas descobertas, ela deixou uma xícara de chá na mesa e disse, quase num sussurro: "As paredes têm ouvidos, Ana Clara, e a verdade às vezes é um peso grande demais para carregar sozinha."
Ela era o espelho do conformismo, alguém que escolheu o silêncio para manter sua posição, mas suas palavras eram um convite velado para que eu não fizesse o mesmo. A pressão do Dr. Hermes só aumentava. Ele ligava, enviava mensagens, sempre com um tom ameaçador, mas velado. Ana Clara, não complique as coisas. Faustão confiou em mim para proteger seu nome. Não faça nada que possa manchar essa memória. Ele tentava me desqualificar, sugerindo que eu estava agindo por vingança, por inveja, por qualquer coisa que não fosse a busca pela verdade. Mas eu sabia a verdade. E ele sabia que eu sabia. Eu senti o cheiro de sua manipulação no ar, pesado, sufocante. Foi então que eu liguei para o Júnior, o sobrinho neto de Faustão. Eu o conhecia das festas de fim de ano da emissora, um jovem idealista, com um brilho nos olhos que me lembrava de mim mesma anos atrás. Ele, aspirante a jornalista investigativo, era o catalisador que eu precisava. Expliquei a situação em linhas gerais, sem entrar em muitos detalhes, mas o suficiente para despertar seu interesse. Ele se mostrou um aliado imediato, com um entusiasmo que me deu um novo fôlego. Ana Clara, se existe algo obscuro, a gente precisa expor. É o nosso dever. Ele me forneceu ferramentas, dicas sobre como rastrear informações, como verificar fontes. Ele me deu a esperança de que eu não estava sozinha nessa batalha. E a doutora, Silvia, minha amiga de longa data, advogada especialista em direito de família, foi o meu porto seguro. Liguei para ela, com a voz embargada, contando tudo. Ela, com sua calma habitual e sua voz firme, me deu o apoio legal e emocional que eu tanto precisava. Ana Clara, não importa o quão poderoso ele seja, a lei está do nosso lado se tivermos as provas. Ela me ajudou a navegar pelo labirinto jurídico, a entender os riscos, a traçar uma estratégia. Ela era a voz da razão, me ajudando a manter os pés no chão, mesmo quando o mundo parecia desabar. A estatueta de cristal, que antes simbolizava o sucesso e o poder de Faustão, agora me parecia um peso, uma opressão. Eu a via na minha mente brilhando friamente, como um lembrete do que eu estava enfrentando. Mas, de alguma forma, ela também se tornou um símbolo da minha própria resistência. Eu não seria esmagada por aquele legado, eu não seria silenciada. Eu estava sentindo o peso das ameaças do Dr. Hermes, o cheiro de seu perfume caro, ainda me assombrava. Mas eu não podia voltar atrás. O diário com suas páginas amareladas era minha arma. As anotações de Faustão, antes vistas como meros rabiscos, agora eram a prova irrefutável. Eu sentia o cheiro de mofo e papel antigo, e cada folha virada era uma nova revelação. E então, eu o encontrei. Entre as páginas do diário, escondida em um envelope pardo, havia uma cópia de um contrato. Não era um contrato de patrocínio, nem de publicidade. Era um contrato de compra e venda de cotas de uma empresa de fachada, assinado por Faustão e um nome que me era familiar, o de um dos executivos mais poderosos da emissora. E a data era crucial, era de anos atrás, antes de Faustão se tornar o ícone. Eu sinto frio na espinha só de lembrar. Você já sentiu o chão sumir sob seus pés, a certeza se desintegrar? Eu tremo agora, só de reviver. Quando o Dr. Hermes me confrontou, o ar-condicionado daquela sala parecia me congelar por dentro. A voz dele, um sussurro gelado apontando para a estatueta de cristal na mesa, como se fosse um lembrete físico do poder que ele exercia. Era um comando, não um pedido. Para que eu parasse de cavar, para que eu me calasse, ele não precisou gritar. O olhar, aquele olhar penetrante, dizia tudo. A ameaça estava ali, no ar, pesada como o cheiro de cera antiga que impregnava o escritório. Eu não cedi, não de imediato. Mas a semente do medo já estava plantada. Aquele homem era um predador. E eu, uma presa em potencial. A mansão, antes um lugar de memórias, se transformou em uma jaula de luxo. Cada passo no mármore gelado ecoava minha solidão. A cada rangido da porta, eu me encolhia. O cheiro de cera, antes um detalhe. Agora era o cheiro do perigo. O Dr. Hermes não jogava limpo. Ele não precisava. A primeira represália veio sutil, como um veneno lento. Um e-mail anônimo, depois outro com fotos minhas, de momentos íntimos e descontraídos, tiradas nos bastidores do programa.
Fotos que só quem tinha acesso privilegiado poderia ter. O pânico me atingiu como um soco no estômago. Eu senti o gosto metálico do medo na boca. Minha privacidade invadida. Minha imagem em risco. Júnior, o sobrinho neto de Faustão, foi o primeiro a notar a mudança. Ele me procurou, com aquele brilho idealista nos olhos. Ana Clara, você está diferente. O que está acontecendo? Ele era jovem, mas não ingênuo. Eu confiei nele, mostrei as fotos, o desespero em minha voz. Ele, com sua mente de jornalista investigativo, imediatamente percebeu a manobra. Isso é intimidação, Ana Clara. Ele está tentando te desqualificar. A voz dele era um bálsamo, um fio de esperança. A doutora Silvia, minha amiga advogada, confirmou. É uma tática clássica, Ana Clara. Descredibilizar a testemunha antes que ela possa falar. Ela me olhou com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Você está em um jogo perigoso. Eles vão tentar te isolar, te calar. Você precisa estar preparada. O cheiro de café forte no escritório dela, normalmente reconfortante, parecia amargo naquele dia. Eles não demoraram a agir. O telefone parou de tocar. Os convites para eventos, as entrevistas que antes eram rotina, cessaram. De repente eu era uma pária. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração, acelerada pela ansiedade. Eu me sentia invisível, como se tivesse sido apagada da memória coletiva daquele mundo que um dia me acolheu. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. A pior parte foi a perda do meu emprego. Não foi um corte direto, uma demissão explícita. Foi mais insidioso. As horas de trabalho foram reduzidas, os projetos cancelados, as tarefas delegadas a outros. Eu me senti como um fantasma nos corredores da emissora, o cheiro de maquiagem e suor dos estúdios, antes familiar, agora me causava repulsa. A luz forte que antes me energizava, agora me cegava. Eu ouvia os aplausos abafados vindo do palco, e eles soavam como um lamento. Um dia, meu crachá simplesmente não passou na catraca. A mensagem foi clara. Eu estava fora. A segurança veio, educada, mas firme. Ordens superiores, senhorita Ana Clara. Lamentamos. Lamentaram? Eles me jogaram fora como um objeto usado. Aquele dia, o ar na sede da TV Globo parecia ainda mais gélido. O cinza das paredes, opressor. A sensação de insegurança era constante. Eu olhava por cima do ombro, a cada barulho estranho, meu coração disparava. As ruas de São Paulo, antes vibrantes, agora pareciam ameaçadoras. Eu troquei as fechaduras do meu apartamento e instalei câmeras. Mas o medo não era físico, era psicológico. Eles estavam na minha cabeça. A reputação que eu levei anos para construir desmoronou em semanas. Boatos começaram a circular. Que eu era instável, que eu tinha problemas com álcool, que eu estava tentando extorquir a família de Faustão. As redes sociais viraram um campo de batalha, com comentários cruéis e acusações infundadas. Meu nome, antes associado ao sucesso e à alegria, agora era sinônimo de escândalo. O zum 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 antes distante, agora parecia gritar na minha orelha. A tela do meu celular, antes uma janela para o mundo, virou um espelho das minhas dores. Júnior estava lá. Ele me trouxe artigos sobre assédio moral corporativo, sobre como as grandes empresas usam a mídia para destruir a imagem de quem as desafia. Ele me convenceu a não responder aos ataques, a não cair na armadilha de me defender publicamente. Eles querem que você se exponha, Ana Clara, que você pareça desesperada. Doutora Silvia, com sua calma habitual, me orientou legalmente. Vamos documentar tudo. Cada e-mail, cada ligação, cada boato. Isso é prova. Ela era a rocha em meio ao meu caos. O cheiro de papel e tinta do escritório dela me dava uma sensação de controle, por menor que fosse. Eu estava perdendo tudo. O emprego, a segurança, a reputação. Mas, por incrível que pareça, algo em mim se acendeu. Uma raiva fria, uma determinação que eu não sabia que possuía. Aquele lenço de bolso bordado que eu antes via como um símbolo de retidão, agora me parecia uma piada cruel. O diário de bordo, antes uma fonte de curiosidade, agora era minha arma.
As anotações de Faustão, antes apenas discrepâncias financeiras, começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. Nomes, datas, valores. Transações questionáveis que envolviam uma rede de empresas de fachada, todas ligadas a um poderoso executivo da emissora. Era como se eu estivesse desvendando um mapa do tesouro, um tesouro de podridão. A cada página virada, a face do homem que eu idolatrava se desfigurava ainda mais. Faustão não era apenas um apresentador de televisão. Ele era um manipulador, um estrategista implacável que usava sua influência para benefício próprio e de seus cúmplices. A estatueta de cristal, que antes simbolizava seu sucesso, agora era um monumento à sua hipocrisia. O contrato. Eu o encontrei em uma gaveta secreta, escondido sob uma pilha de roteiros antigos. Era um acordo de sociedade entre Faustão e o executivo da emissora, envolvendo uma empresa de consultoria que recebia milhões em serviços que nunca eram prestados. Uma fachada para desviar dinheiro, para lavar a imagem de negócios obscuros. O papel, antes inofensivo, agora parecia queimar em minhas mãos. A revelação foi como um raio. O mito de Faustão, o homem do povo, o ícone da televisão brasileira, desmoronou diante dos meus olhos. E eu, Ana Clara, a ex-assistente, estava segurando a prova. Eu não tô sozinha. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. A verdade, eu tremo só de pensar nela. Eu tô aqui e preciso que você escute, porque o que eu vou te contar é a verdade nua e crua, aquela que eles não querem que você saiba. Você já se sentiu encurralada, com a reputação em frangalhos e a sensação de que o mundo inteiro virou as costas? Eu senti. Cada fibra do meu ser gritava de terror depois daquele encontro com o Dr. Hermes. O ar na sala da mansão era pesado, denso, carregado com o cheiro de cera antiga e o sussurro gelado das suas ameaças. Aquelas fotos íntimas, a forma como ele as jogou sobre a mesa de mogno, frias e calculadas, como se estivesse me mostrando um mero recibo. Você pode imaginar a náusea? O mundo girou. Meu estômago se revirou, e o som abafado dos meus próprios batimentos cardíacos parecia preencher o vazio. Ele não se contentou em me destruir pessoalmente. Não. O Dr. Hermes é um artista da manipulação. A voz dele, antes amigável, se transformou em um sibilo venenoso. Ele me descredibilizou profissionalmente, plantando boatos, tecendo uma teia de mentiras tão bem elaborada que até eu duvidei da minha própria sanidade por um instante. O brilho artificial dos estúdios da TV Globo, que antes me parecia tão acolhedor, se tornou um palco de julgamento, com olhares curiosos e sussurros maldosos me seguindo por cada corredor. O cheiro de maquiagem e suor, antes familiar, agora me sufocava. Perdi meu emprego. Demissão por conduta inadequada, eles disseram. A humilhação era pública, e o pior é que não havia como me defender. Eu era uma ex-assistente, uma peça descartável no grande jogo deles. Mas a solidão, por mais avassaladora que fosse, não me venceu. É engraçado como a adversidade revela quem realmente se importa. Foi quando o Júnior apareceu, o sobrinho neto de Faustão, um moleque idealista, inconformado com a hipocrisia que permeava a família. Ele me encontrou, não sei como, em um café qualquer, com o cheiro de café amargo no ar e o barulho distante do tráfego. Seus olhos, tão jovens e cheios de uma esperança quase ingênua, me deram um novo fôlego. Ele me ouviu sem julgamentos, sem as perguntas invasivas que tanto me atormentavam. Ele me ofereceu mais do que apoio. Ele me ofereceu uma parceria. E a doutora. Silvia, minha amiga de longa data, aquela advogada especialista em direito de família, com sua voz calma e sua mente afiada como um bisturi. Ela foi a rocha, o farol que me guiou na escuridão. O toque frio do seu copo de água na minha mão trêmula, o som tranquilizador da sua voz, me disseram que eu não estava sozinha. Apesar de toda a dor, eu sabia que não havia volta. O lenço de bolso bordado, aquele com as iniciais FS que antes era um símbolo de idolatria, agora me queimava as mãos. Eu o mantinha por perto, como um lembrete constante da farsa. Eu precisava desmascarar Faustão, não apenas para me vingar, mas para me libertar. Para honrar a verdade que ele tanto escondeu. A pergunta que me assombrava era:
Até onde uma família está disposta a ir para proteger a imagem de um patriarca, mesmo que isso signifique destruir a si mesma? Eu estava prestes a descobrir. O diário de bordo, aquele caderno de couro gasto, era minha arma. Cada página, um segredo revelado, um pedaço da máscara de Faustão caindo. Foi nele que encontrei o contrato. Um documento frio, sem emoção, mas que exalava o cheiro de traição. Um contrato que revelava uma rede de corrupção, tecida nas sombras, envolvendo Faustão e um executivo de alto escalão da emissora. O ar-condicionado gélido da sala de reunião da TV Globo, onde eu costumava me sentir tão confortável, agora parecia congelar minhas entranhas. O som abafado das minhas próprias batidas cardíacas era o único ruído que eu conseguia distinguir. A estatueta de cristal, que Faustão mantinha em sua mesa, simbolizando seu sucesso e poder, agora me parecia uma piada cruel. Eu a via em meus pesadelos, brilhando com uma luz fria e opressora. As páginas do diário revelavam que ele não era o mentor que eu idolatrava, mas um homem que usava sua influência para fins obscuros, sacrificando pessoas e valores em nome do poder e do dinheiro. Aquele homem que eu via como figura paterna, que eu tanto busquei validação, era uma fraude. A ferida de origem, a busca incessante por reconhecimento de figuras paternas ausentes, agora se abria em carne viva. A cada palavra lida, a cada linha riscada, a imagem do meu ídolo se desfazia em 1000 pedaços. Eu era a detentora das provas. Eu tinha em minhas mãos a verdade que poderia derrubar um império. Mas a decisão de agir, de expor tudo, era um abismo. Eu sabia que, ao dar o primeiro passo, não haveria volta. O Dr. Hermes não me perdoaria. Ele faria da minha vida um inferno, e eu teria que estar preparada para isso. O dilema moral me consumia. A lealdade à memória pública do ícone versus a verdade brutal de suas ações privadas. Eu precisava confrontar a verdade sobre quem ele realmente era e me libertar da sombra de sua influência. O risco era perder tudo o que eu havia construído, minha reputação, minha segurança. Mas a transformação que eu desejava era de uma mulher que, ao invés de buscar aprovação externa, encontra sua própria voz e define seu próprio legado. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar o que a fama esconde. Eu não podia mais recuar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a liberdade e a cura, mesmo quando confrontava mitos. Eu tinha que quebrar o ciclo de silêncio e conformismo. Dona Lúcia, a governanta, com seus olhares significativos e frases enigmáticas, plantou a semente da dúvida. Ela que testemunhou as verdades por trás da fachada, mas escolheu o silêncio, era o espelho do conformismo. Eu não seria como ela. Eu não me calaria. Ainda sinto o cheiro de mofo e poeira do escritório de Faustão, o lugar onde ele tecia suas tramas. A mesa de mogno imponente, a poltrona de couro surrada, tudo parecia conspirar contra mim. Mas eu não estava sozinha. Júnior e Doctora. Silvia eram meus anjos da guarda. Eu precisava de um plano. Um plano arriscado, sim, mas a única forma de trazer a verdade à luz. Aquele nó na garganta, que me acompanhava desde o dia da leitura do testamento, estava prestes a ser desfeito. A escuridão que me cercava seria dissipada pela força da verdade. Eu respiro fundo, o ar fresco da noite entra em meus pulmões e me dá forças. Eu não estou sozinha nessa batalha. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí, eu escolho falar. Eu tremo, eu tô aqui, e hoje é o dia em que a verdade, aquela que tentaram enterrar, finalmente vai respirar. Escuta. A humilhação ainda queimava em mim como ácido. As fotos, a perda do emprego, o sorriso cínico do Dr. Hermes me assombrando em cada canto da minha casa vazia. Eu me sentia um lixo, um erro que precisava ser apagado. Mas a humilhação, às vezes, é o combustível mais potente que existe. Ela me empurrou para o fundo do poço, sim, mas lá no fundo eu encontrei uma força que nem sabia que tinha. Uma raiva fria e calculista que me dizia, chega, nunca mais. Júnior, o sobrinho neto de Faustão, foi a primeira luz. Ele, com aquele olhar de quem já tinha visto demais para pouca idade, me encontrou em meio aos escombros da minha vida. Ele trazia consigo a mesma inquietação, a mesma sede de justiça. E a Doctora? Silvia, minha amiga de longa data, a advogada com a alma de justiceira que me acolheu sem julgamentos. Ela me disse,
Ana Clara, você não está sozinha. E a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho. A voz dela era um bálsamo no meu deserto de desespero. Foi na mansão, naquele escritório que um dia foi o santuário de Faustão, que o diário de bordo revelou seu segredo mais sujo. O cheiro de pó e papel envelhecido ainda me persegue. Ali, entre anotações sobre o programa e desabafos pessoais, havia um contrato. Um contrato que provava a corrupção de Faustão com o executivo da emissora. Meu Deus, meu ídolo, o homem que eu idolatrava era um manipulador, um monstro que usava sua influência para fins obscuros. A estatueta de cristal, que antes simbolizava seu poder, agora parecia zombar da minha ingenuidade. Eu segurava o diário nas mãos, sentindo o peso daquela revelação. Era como se a tinta das páginas manchasse meus dedos, me arrastasse para a sujeira que ele havia construído. O lenço de bolso bordado, aquele que ele sempre usava, parecia agora uma piada cruel. A cada frase que eu lia, a cada linha que desvendava, a imagem do meu mentor se desfazia em pedaços diante dos meus olhos, e junto com ela, a Ana Clara que buscava validação, que vivia à sombra de um mito, também se desintegrava. Eu chorei, um choro de dor, de desilusão, mas também de libertação. O Dr. Hermes, com seu sorriso que parecia esculpido no mármore frio, me ameaçava. Ele disse que me destruiria, que acabaria com minha reputação. Mas o que ele não sabia é que eu já estava no fundo do poço. E dali, só se pode subir. A doutora Silvia e Júnior me ajudaram a montar o quebra-cabeça. As peças se encaixavam, formando um quadro grotesco de poder, corrupção e traição. O ar-condicionado gélido da sala de reunião da Globo, onde planejamos nossa estratégia, não era mais tão gelado quanto a frieza que eu sentia ao desvendar a verdade. A decisão de expor tudo não foi fácil. Meu estômago revirava só de pensar na repercussão, no caos que se seguiria. Mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a minha liberdade. Era o único jeito de calar a voz do Dr. Hermes, de me libertar da sombra de Faustão, de me encontrar. Eu tinha que romper o ciclo de silêncio e conformismo. Eu tinha que lutar pela minha voz, pelo meu legado. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que a fama esconde. O dia da revelação chegou. O cheiro de maquiagem e o eco dos aplausos no estúdio de TV, que antes me traziam nostalgia, agora me causavam náuseas. Eu estava ali, não como assistente, mas como a portadora da verdade. As mãos suavam, o coração batia descompassado. O Dr. Hermes, com sua máscara de profissional impecável, estava na plateia, seus olhos fixos em mim, um brilho de ameaça. Eu comecei a falar, a voz embargada, mas firme. Contei a minha história, a minha busca por validação, a minha admiração por Faustão. E então, mostrei as provas. O diário de bordo, as cópias dos contratos, os depósitos bancários. Cada palavra dita, cada documento exposto era uma facada no coração do império que ele havia construído. A estatueta de cristal, que eu havia trazido comigo, parecia tremer em minhas mãos. A repercussão foi imediata. O burburinho na plateia se transformou em um coro de choque e indignação. As luzes dos flashes explodiam, os microfones se esticavam em minha direção. As manchetes dos jornais no dia seguinte estampavam a verdade nua e crua. O império de Faustão desmorona, verdades inconfessáveis vêm à tona. A imagem do grande comunicador, do ídolo nacional, se despedaçava. O Dr. Hermes tentou me desqualificar, me chamar de vingativa, de louca. Mas as provas eram irrefutáveis. A doutora Silvia, ao meu lado, refutava cada argumento dele com a frieza da lei. Júnior, com seu olhar de orgulho, filmava tudo, registrando cada momento daquele estouro. A governanta Dona Lúcia, com seus olhares significativos, me deu um pequeno sorriso, um aceno de aprovação silencioso. O conformismo dela, que pensei nunca ser quebrado, se desfez. A vitória não foi total. As ameaças do Dr. Hermes não cessaram. Ele ainda tinha seus tentáculos na mídia e na justiça. A batalha legal seria longa e exaustiva. Minha reputação estava manchada, sim, mas eu estava livre. Livre da sombra de Faustão, livre da busca incessante por validação, livre do medo. O lenço de bolso bordado que eu havia guardado, agora era apenas um pedaço de pano, sem o poder de me enganar. O diário de bordo, em minhas mãos,
Era a prova da minha coragem, da minha redenção. Eu encontrei minha própria voz, meu próprio legado. E essa é a verdade que eu quero que você carregue com você. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu escolho falar. O ar pesado do estúdio, antes sufocante, agora parecia leve. O cheiro de metal e maquiagem forte ainda estava lá, mas não me sufocava mais. Olhei para a estatueta de cristal, agora um objeto de escárnio, e senti um nó na garganta. Não era de tristeza, mas de uma mistura estranha de alívio e uma dor que parecia arrancar algo de dentro de mim. A vitória. A vitória, você sabe, tem um sabor agridoce. É como morder uma fruta linda por fora e encontrar um caroço amargo no centro. Eu tinha exposto a verdade, desmascarado o ídolo, revelado a podridão por trás do verniz. A voz de Faustão, antes um eco de autoridade, agora soava vazia, sem poder. O Dr. Hermes, com seu sorriso formal e olhar de cobra, tinha sido desmascarado. Aquele aperto de mão firme que ele dava, que antes me intimidava, agora parecia ridículo. Ele tentou, claro. Tentou me desqualificar, me pintar como uma ex-assistente ressentida em busca de fama. Mas as provas, o diário de bordo com o cheiro de papel velho e as anotações secretas, falavam por si. O lenço de bolso bordado, que um dia foi símbolo de sua aparente retidão, agora era apenas um pedaço de pano desbotado, sem significado. A verdade é uma faca de 2 gumes. Ela corta o mal, mas também fere quem a empunha. Eu me libertei, sim. Mas a que custo? Minha reputação, aquela que eu tanto me esforcei para construir na sombra de Faustão, foi jogada na lama. Fui chamada de traidora, de ingrata. As mensagens de ódio chegavam como ondas, uma atrás da outra, me afogando em um mar de julgamentos. O telefone tocava sem parar, e não eram mais convites para programas de TV, mas ameaças veladas, sussurros de que eu tinha ido longe demais. Aquele cheiro de cera antiga da mansão, que antes me remetia a uma falsa segurança, agora me causava náuseas. Eu perdi amigos, perdi oportunidades. Aquele mundo de glamour superficial que eu tanto almejava me cuspiu para fora. Mas sabe, às vezes é preciso perder tudo para encontrar a si mesma. Eu não buscava mais a validação de figuras paternas ausentes. Não precisava mais da aprovação de um ícone que se revelou um monstro. Minha ferida de origem, a busca incessante por reconhecimento, começou a cicatrizar. Eu encontrei minha própria voz, e ela ecoava mais forte do que qualquer aplauso de plateia. O Júnior, com seu idealismo, me mostrou que a verdade é um farol em meio à escuridão. A doutora Silvia, minha amiga e advogada, me deu a força para não desistir, para enfrentar o labirinto jurídico e as ameaças do Dr. Hermes. A dona Lúcia, governanta, com seus olhares significativos, me deu a certeza de que eu não estava louca, que a verdade estava lá, esperando para ser descoberta. Eu não sou mais a Ana Clara que buscava ser aprovada, que se curvava diante da fama. Eu sou a Ana Clara que se levantou, que escolheu a verdade, mesmo que ela me custasse caro. Aquele ar frio do ar-condicionado da sala de reunião, que antes me causava arrepios de medo, agora me dava uma sensação de clareza. A batalha legal ainda não terminou. O Dr. Hermes, mesmo desmoralizado, ainda tenta reverter a situação. Mas a maior vitória eu já conquistei, a liberdade. A liberdade de ser quem eu sou, sem máscaras, sem mentiras. A liberdade de saber que, por mais dolorosa que seja, a verdade é o único caminho para a cura. Se essa história falou com você, se você já sentiu o peso de uma verdade que precisava ser dita, mas o medo te paralisou, eu te convido a refletir. Até onde você iria para proteger uma imagem, mesmo que ela fosse falsa? Até onde uma família está disposta a ir para proteger a imagem de um patriarca, mesmo que isso signifique destruir a si mesma? Essa não é só a minha história, é a história de muitos que se sentem presos em mentiras, em aparências. É a história de quem precisa encontrar a coragem de ser quem realmente é. Se essa história te tocou, deixa nos comentários. Eu também resisto. Para mostrar que, juntos, não estamos calados. Minha voz conta. E a sua também.